tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Mais uma conexão para todo o Brasil e o mundo também, para a gente buscar compreensão a partir do Evangelho Apocalipse de Jesus, esse contato com Deus constante. Imagina bilhões e bilhões de pessoas no mundo, né, entrando em contato, querendo melhorar essa conexão com o superior, com o divino. E a gente precisa respeitar a crença, o jeito que cada um tem esse contato com Deus, com Jesus e com a espiritualidade superior. E não esquecer que essa ligação, ela precisa ser estabelecida diariamente, porque o benefício vem. Sobre esse tema, religiosidade, sintonia com Deus no dia a dia, é que a Religião Divina responde às dúvidas de hoje. Quem participa é a irmã Paula Sueli, ministra pregadora da Religião do Amor Universal. Bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Obrigada, Juliana, e nosso abraço a todos os que estão na audiência. A gente tem aqui a dúvida da Graziela Jimenez, né, pelo YouTube, que chegou, e ela escreveu assim: gostaria muito de aprender como ajudar uma pessoa que é religiosa, porém não ouve e não pratica os ensinamentos que recebe. Bom, Graziela, esse é provavelmente um desafio de todas as pessoas que se consideram religiosas, porque a nossa identificação espiritual com os ensinamentos da nossa tradição de fé, o fato da gente olhar para esses ensinamentos e desejar vivê-los, não significa necessariamente que nós já atingimos a maturidade espiritual necessária para isso. Então, é muito comum que nós não sejamos capazes ainda de viver tudo o que nós aprendemos na nossa religião. Agora, isso não significa que a gente deva se acomodar, dizer, eu sou imperfeito mesmo, não. Uma coisa que eu acredito, outra coisa que eu faço. De maneira nenhuma. Porque se agirmos assim, então nós seremos devorados pelo terrível monstro interior da hipocrisia. Então você está correta em se preocupar com isso, né? Como ajudar alguém que não parece estar se esforçando para essa vivência, né? Para a vivência daquilo que aprende na sua religião. Jesus nos alertou sobre isso, inclusive advertindo pessoas que eram do convívio dele, na sua primeira vinda visível aqui na Terra. Ele fez um alerta para todos nós ao advertir no seu Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 27, aquelas pessoas. Ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Então ele está nos alertando, está nos ensinando a observar a nossa vida para não nos tornarmos esses sepulcros caiados, quer dizer, túmulos interiormente mortos, apodrecendo moralmente e por fora caiados, né? Aparentando limpeza, beleza, perfeição até, né? Então, o primeiro passo para ajudar quem a gente enxerga nessa condição é não julgar. É compreender que pessoas religiosas também são pessoas imperfeitas, como todas as outras. Mesmo que elas nos digam coisas muito bonitas, né, elas também estão ainda aprendendo a viver essas coisas tão belas. Então nós precisamos olhar para aquelas pessoas e não reduzi-las aos erros que elas cometem. Jesus fez isso. Se ele não acreditasse que aquelas pessoas que estavam se comportando hipocritamente tinham condições de melhorar o seu comportamento, ele não teria dedicado o seu tempo a adverti-las. Então, quando ele diz abertamente, abandonem a hipocrisia, ele está dizendo, vocês têm condições, vocês podem crescer moralmente, vocês não nasceram para serem mortos-vivos do ponto de vista moral. Então, o primeiro ponto é o não julgamento, porque aí nós vamos conseguir nos aproximar da pessoa, nós vamos conseguir realmente enxergar a pessoa que existe para além dos erros que ela comete. Um outro ponto muito importante é que Jesus deu o exemplo. Tudo que Jesus pregava, Jesus fazia. E ao agir de forma solidária, generosa, honesta, com caridade, com bondade, que é tudo que as religiões pregam, né, de formas diferentes, elas estão sempre nos ensinando a praticar o bem. Então, quando Jesus fazia todas essas coisas, aí sim ele podia alertar, ele falava para que as pessoas sentissem o impacto da sua força moral e pudessem segui-lo, arrebatadas então por esse seu exemplo. Então,
a força do nosso exemplo é muito grande. E aí, quando nós vamos dialogar com alguém que a gente está vendo cometendo um erro, nós teremos esse repertório moral, a gente sabe como fazer. A gente sabe, por exemplo, que perdoar não é fácil, que ser generoso nem sempre é simples. Então, na hora de corrigir a pessoa, a gente tem como ajudá-la a chegar a esse novo comportamento, né? E isso, gente, significa também dialogar com fraternidade, de uma forma que seja franca, mas também que seja respeitosa, porque nós também cometemos erros, né? E quantas vezes, ao sermos corrigidos, nós nos sentimos ofendidos, magoados. Então, nós precisamos pensar com que bondade, com que paciência nós vamos dialogar com os nossos irmãos sobre os seus erros. E um terceiro ponto que eu gostaria de trazer é que Jesus foi, assim, muito detalhista. Ele disse o que nós devíamos fazer passo a passo diante de um irmão culpado. Então, quando nós sabemos que alguém está cometendo erro, essa pessoa se considerando religiosa ou não, como nós devemos agir? Então, Jesus, no seu Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 18, nos ensinou: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à assembleia. E se também não escutar a assembleia, considera-o como o gentio e publicano. Então, Jesus está nos ensinando a não desistir das pessoas. Então, eu vou conversar com a pessoa de verdade, com amor no coração, vou dar a ela a oportunidade de se corrigir, sem julgamentos. A pessoa não me ouviu, não vou desistir dela. Eu vou chamar mais alguém que deseja o bem dela. Vamos juntos dialogar. Olha, eu trouxe essa pessoa que ela também quer o seu bem, ela também está à sua disposição, para juntos nos livrarmos desse mal, para abandonarmos esse mau comportamento. A pessoa não quis se corrigir. Bom, então nós vamos buscar o apoio da família, né? A assembleia, aqui a igreja, né? Mas buscando sempre uma fala que constrói um novo comportamento. Nunca que constrange, nunca que reduza a pessoa ao erro que ela cometeu. Nós devemos nos lembrar do que Jesus nos ensinou nas suas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E nós precisamos muito da misericórdia de Deus. Então, tenhamos misericórdia uns para com os outros. Obrigada, viu, Graziela Jimenez, que mandou sua questão. Pelo YouTube também chegou a dúvida do Jorge Ferreira da Silva. E muita gente pode até se identificar, né, com a situação que ele vive aqui. Eu tenho uma tia que não segue, aliás, os ensinamentos da igreja dela. Ela não tem paz e não deixa ninguém em paz. Está sempre mal-humorada e às vezes até parece obsidiada. O que fazer nesse caso? Bom, Jorge, além das dicas que a gente trouxe antes, que também podem ajudar muito no relacionamento com a sua tia, eu acho que um ponto importante é reconhecer que ela parece estar em profundo sofrimento. Uma pessoa que não deixa ninguém em paz e nunca está em paz, está sofrendo, está precisando de ajuda. Se ela tem oscilações de humor que são constantes, que são repentinas, que são bruscas, né, radicais, isso está atrapalhando a vida dela e o convívio dela com outras pessoas, é possível até que ela esteja sofrendo de algum transtorno. A saúde mental, a saúde emocional dela pode estar prejudicada. Então, é importante observar para, inclusive, buscar o auxílio médico. Nesse caso, especialmente, o apoio de um psiquiatra. E se ela não estiver ainda disposta a receber essa ajuda, alguém da família pode consultar-se no lugar dela para aprender o que pode ser feito, para que ela possa receber essa avaliação médica e então cumprir todo o tratamento, né, que é um tratamento que provavelmente envolverá um acompanhamento terapêutico e várias outras oportunidades, né, que a ciência humana, pela graça de Deus, já consegue perceber que são úteis a pessoas que enfrentam esse tipo de sofrimento, né? Agora, você citou a questão da obsessão. Nós não conseguimos, assim, à distância, saber se ela está obsidiada ou não. Mas um ponto muito importante é buscar esse conhecimento. Para isso, eu indico ao Jorge e a todos os que estão na audiência este livro, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. É de autoria do irmão Paiva, é o livro inteiro dedicado a esse tema da liberdade espiritual e dos quadros de exploração espiritual. E na página 131, o irmão Paiva explica ainda o lobo invisível, entre aspas.
Recorro à guisa de estudo a respeito das tramas do Lobo Invisível, entre aspas, a um trecho da obra Missionários da Luz, no qual o espírito André Luiz, pela psicografia do saudoso Francisco Cândido Xavier, registra seríssimo esclarecimento do instrutor espiritual Alexandre acerca do fenômeno da obsessão e de como nos precatar e nos livrar dela. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Então vejamos a gravidade disso. Se a pessoa não consegue administrar os próprios pensamentos, ela acaba se colocando à mercê dessa exploração espiritual terrível. E continua o esclarecimento. Em tais casos, nossas atividades de assistência espiritual estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. E agora a parte final para nos dar muita esperança para o enfrentamento dos fenômenos de obsessão. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Então, gente, é muito importante nós observarmos esse relato espiritual para percebermos o seguinte: se existem seres espirituais inferiores tentando nos prejudicar ou alguém que nós amamos, o que é realmente necessário para nos defendermos deles? Vontade de progredir espiritualmente, boa vontade, hábitos que nos aproximem de uma vida espiritual mais saudável. Então, embora nós não saibamos, né, se é o caso, Jorge, da sua tia ou não, uma coisa é certa, existem hábitos que vão ajudá-la, seja o seu sofrimento de origem dessa perseguição espiritual ou outro tipo de origem. O irmão Paiva fala sobre isso logo na introdução desse mesmo livro, na página 31. Sob as bênçãos de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sigam, prezada leitora e caro leitor, nestas fraternas páginas e fortaleçam ainda mais sua proteção espiritual com as ferramentas oferecidas por Jesus, a luz que não cria sombras, em seu santo evangelho Apocalipse, a melhor defesa contra o lobo invisível e todo e qualquer mal. Então, incentivar a sua tia ao estudo do Evangelho Apocalipse de Jesus, por exemplo, dando de presente para ela esse livro, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, dando a ela a oportunidade de refletir sobre esse assunto, é uma ação decisiva para a proteção espiritual dela, para que ela mesma se conheça espiritualmente, possa reconhecer as suas qualidades divinas e rejeitar os maus pensamentos, os maus sentimentos, transformando a sua qualidade de vida interior. E é um livro que está todo repleto de Evangelho e Apocalipse, que é o grande recurso, como o irmão Paiva nos diz, a melhor defesa contra o lobo invisível, entre aspas, né, que ele está se referindo aqui metaforicamente aos espíritos inferiores e todo e qualquer mal. Então, o conhecimento espiritual é essa ferramenta poderosa a nos livrar da exploração do mundo espiritual inferior. Ok, obrigada para você, viu, Jorge? Um abraço, fique em paz e a gente vai continuar orando pela sua família, pela sua tia. A gente tem a dúvida, uma preocupação de uma mãe que não se identificou, irmã Paula. Diz o seguinte: minha filha está em home office desde o início da pandemia e está muito desesperançosa, dizendo que parece que tudo isso não vai ter fim, que enquanto umas pessoas estão sendo irresponsáveis, outras estão morrendo, os casos aumentando. Como alimentar a esperança dela, a confiança em Deus em meio a esse caos? Bom, primeiro, uma boa notícia em meio a esse caos. Nós temos para indicar para sua filha, para você, um livro que foi inteiramente dedicado pelo irmão Paiva ao tema da esperança. Ele nos dá ali soluções simples, acessíveis, profundas para alimentar a esperança no nosso coração. É o livro digital A Esperança Não Morre Nunca, está à disposição de todos gratuitamente. Você pode acessar agora paivaneto.com/esperança. E é um livro tão dinâmico
né, com textos que trazem uma leveza tão grande, ela vai ler, inclusive, provavelmente rapidamente, porque é difícil parar de ler, e esse exercício dessa leitura espiritual, com certeza, já vai iniciar um conforto, um esclarecimento muito importante para ela. Das muitas páginas que o livro oferece, eu selecionei uma que nos ajuda a tirar aqui alguns procedimentos práticos que podem ser aplicados ainda hoje em favor da sua filha. É a página Segredo da Vitória. Note que é uma página curta, mas olha quanta coisa o irmão Paiva está nos ensinando aqui. Segredo da Vitória, do livro digital A Esperança Não Morre Nunca. Se você quer se tornar vitoriosa ou vitorioso, além de reconhecer a sua fragilidade e superá-la, é imprescindível ancorar verdadeiramente o seu coração em Deus. Para tanto, a prece sincera e contrita é o instrumento ideal. Olha quanta coisa ele está nos dizendo aqui. Primeira, reconhecer a nossa fragilidade. Isso é muito importante. Admitir, realmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Não é um momento simples, para o qual nós talvez não nos sintamos preparados. Mas reconhecer a fragilidade é só o primeiro passo. É preciso também superar essa fragilidade, né? Como fazemos isso? Com conhecimento espiritual. Compreendendo, por exemplo, que para essa adversidade, para esse momento muito difícil, nós recebemos muitas dádivas de Deus. A primeira dádiva é o direito à vida, é o direito de existir. É o direito de acordar e estar neste mundo com a chance de recomeçar a todo instante. Isso é tão parte do nosso cotidiano que tem hora que a gente nem nota mais. Mas viver em si é uma dádiva extraordinária. Cada novo dia é essa nova oportunidade diante de nós. E quando nós somos capazes de reconhecer e agradecer a isso, nós vamos nos tirando dessa condição de escuridão, de falta de respostas. Um outro ponto importante é saber que as nossas experiências anteriores nos prepararam para este momento. A sua filha certamente já passou por desafios, por dificuldades na infância, na adolescência, na sua juventude, eu não sei quantos anos ela tem. Ao longo da sua vida, dificilmente ela foi totalmente poupada de sofrimentos. Com certeza ela já superou lutas. E as experiências que ela viveu na sua vida, inclusive as experiências que ela viveu em outras vidas, prepararam o espírito dela para este momento presente. A sabedoria popular diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, não é mesmo? E olha, isso é uma realidade, gente. Nós nunca estamos diante de desafios para os quais nós não tenhamos sido preparados. E confiar nessa capacidade é destravar o nosso próprio acesso a essa nossa capacidade espiritual. Um outro ponto importante que o conhecimento espiritual ecumênico de Jesus nos traz é a percepção de que nós não estamos sozinhos. Materialmente e espiritualmente. A sua filha tem a você, tem amigos, né? Ah, mas eu não me sinto amparada pelas pessoas, eu não percebo tantas pessoas assim interessadas no meu bem. Um ponto muito importante, né, além do reconhecimento do esforço das pessoas que estão à nossa volta, que seja uma única pessoa, ela já vale o nosso reconhecimento e a nossa gratidão, mas é a percepção de que existem muitos seres espirituais que nos amam e que nos acompanham e que lutam pela nossa felicidade. Muitas vezes nós chamamos de anjos da guarda, ou almas benditas, são os santos de devoção, são os orixás, são os guias espirituais, são os ancestrais. Cada religião diz de uma forma, descreve de uma maneira, mas esse amparo espiritual existe. E quando nós sabemos que não estamos sós e contamos com esses companheiros do mundo espiritual superior, nós conseguimos atender ao chamado deles, porque eles estão ao nosso lado e nos abraçam e nos inspiram, mas muitas vezes nós estamos tão fechados na nossa dor que não percebemos isso, né? Não reconhecemos isso. E é muito importante, gente, nós nos lembrarmos, esse é o último ponto que eu gostaria de trazer nesse aspecto, que as dores que nós já vivemos na nossa vida, e esse é um aspecto que eu acho importante você lembrar a sua filha, provaram para nós que nenhum sofrimento é para sempre. Mesmo as piores dores que nós já enfrentamos, um dia elas tiveram fim. Quando nós estamos vivendo a dor, parece que ela nunca vai acabar. Mas ela vai acabar, como todas as outras que nós já superamos. E, finalmente, o irmão Paiva nos ensina que precisamos ancorar verdadeiramente, sinceramente, o nosso coração a Deus. Isso significa entrega espiritual, significa estabelecer uma rotina de espiritualidade na nossa vida. A oração diária, em vários momentos, em vários formatos, a gente pode orar com palavras, com pensamentos, com canções, né? Aqui está a Super Rede Boa Vontade de Comunicação nos dando essa oportunidade, leituras edificantes,
edificantes, trazer para a nossa rotina o estudo do Evangelho Apocalipse de Jesus. Eu falei das músicas legionárias, nós temos o aplicativo Boa Vontade Play, você pode indicar para sua filha, ela pode baixar agora mesmo no celular, com músicas lindas que vão colocar o coração dela cheio de luz. No aplicativo Boa Vontade Play, nós temos inclusive mensagens que ela pode ouvir a todo instante para alimentar o coração de esperança. Faço isso direto, gente, porque todos nós temos os nossos dias de luta, os nossos momentos de dor, nós precisamos de amparo. Eu destaco aqui especialmente a série Lições de Vida, que aliás eu acompanho todos os dias aqui no Comando da Esperança, das PRs de Boa Vontade de Rádio. As lições de vida, elas são curtas, são breves, mas são tão profundas e todas as lições de vida elas alimentam a nossa esperança. Estão lá no aplicativo Boa Vontade Play. E finalmente, conte conosco. Aqui na Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós estamos à sua disposição e da sua filha. Você pode entrar em contato agora mesmo para orarmos com vocês, para levarmos a vocês essa ambiência da paz de Jesus. Vocês não estão sozinhos, ninguém está sozinho neste mundo. E nós seguimos juntos sob a proteção de Deus, vencendo não apenas as lutas desta pandemia, mas todas as lutas que ainda virão, só existem porque nós ainda precisamos delas. Então, quanto mais rapidamente aprendermos com elas, menos necessitaremos da dor para o nosso progresso espiritual. É verdade. Obrigada a essa mãe que mandou a questão para a gente. A nossa força, a nossa consideração a todos. Lembrando que você pode continuar mandando suas questões aqui para a Religião Divina, que com muito carinho, com muita atenção vai responder. Tá bom? 99831-8195, esse espaço de perguntas e respostas a gente encerra agora para irmos para a próxima etapa, porque todos nós, independentemente da idade, nós precisamos dessa sintonia com Deus. E a gente aprende a importância desse contato desde pequenininho, né, com as aulas de moral ecumênica, sobre esse espaço que nós vamos falar a partir de agora. Acontece na Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Muito bom, né, gente, falar das nossas lembranças, né? Porque as aulas de moral ecumênica marcam realmente a nossa infância, né, irmã Paula Sueli? É uma lembrança muito especial e é um momento também de desenvolvimento, né? Para todos os pequeninos, assim chamados na religião divina como soldadinhos de Deus da LBV e da religião do terceiro milênio. É isso mesmo, porque as crianças são espíritos eternos que vêm ao mundo com uma missão, com Jesus, para ajudar este mundo a ser melhor, a começar pela nossa família, pela convivência com os amigos. As crianças são infinitamente capazes em Deus e nós, os seus responsáveis, aqueles que têm mais experiência de vida, nós precisamos agir com muita responsabilidade, apresentando para elas o sentido espiritual da vida e quantas maravilhosas ferramentas Jesus nos concedeu para que vivamos aqui na Terra, enfrentemos os perigos do mundo com segurança espiritual, superemos as dificuldades do nosso caminho. As crianças também sofrem, as crianças também têm dúvidas, também têm inseguranças e nós precisamos ajudá-las a superar tudo isso sob a proteção de Deus. Muito bem. Bom, por conta da pandemia causada pela Covid-19, gente, as aulas de moral ecumênica da religião divina estão acontecendo à distância, né, pela internet, e as aulas continuam, sim, ricas, né, em conteúdo, criatividade. Nós vamos acompanhar trechos das diversas aulas de moral ecumênica com as orientadoras Angélica Periotto, Larissa Brunholo e Nídia Elisa. Eu vou contar uma história para vocês que está nesse livro aqui, ó. Somos todos profetas, mas também está na Bíblia Sagrada. Se você tiver a Bíblia Sagrada em casa, abre no Apocalipse de Jesus, no capítulo 12, nos versículos de 7º a 12. Nessa passagem que eu vou trazer para vocês hoje, ela tem um título que é o seguinte: Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória do Cristo e do seu povo. Gente, essa é uma passagem muito legal, tem muitos símbolos e eu vou resumir aqui para vocês terem ideia do que estava acontecendo lá no céu. Às vezes a gente imagina que os anjos, os espíritos de Deus têm a vida tranquila. Não, eles também estão todos os dias ali enfrentando verdadeiras batalhas, mas vencendo todas elas. E é por isso que a gente tem que se lembrar, se eles conseguiram lá, eles vão nos ajudar a conseguir aqui também. Nós vamos criar situações, recriar, na verdade, situações que já foram registradas em obra de arte.
Sim, você já viu várias obras de arte que foram inspiradas em passagens do Evangelho de Jesus, onde tem parábolas, onde tem vários ensinamentos que o Cristo de Deus nos deixou para vencermos as batalhas da vida? Então, a gente vai reproduzir essas imagens. Vou te mostrar umas ideias. Essa primeira que eu coloquei aqui é uma imagem que representa a parábola do bom samaritano. Jesus quer nos ensinar com essa história a nos importarmos com o próximo, a oferecermos ajuda, a jamais deixar a oportunidade passar, não passar de largo sem se importar com as pessoas. Nós devemos sim nos importar com todas as pessoas que estão em dificuldade e oferecer o nosso melhor para ajudá-las. E só bagunça e tristeza. Sai pra lá, aqui não tem lugar pra você. Aqui tudo é beleza. Quando nos unimos pra valer. Oh yeah! Ai, gente, como é bom. Os pais gostam demais também, não só as crianças, né? São trechos que a gente acompanhou de diversas aulas de moral ecumênica com as orientadoras. Por último, agora, Nídia Elisa, anteriormente Larissa Brunholi e Angélica Periotto, com conteúdo produzido para as crianças de forma lúdica, divertida, né, irmã Paula? É isso mesmo. E olha, gente, a gente vê como a religião divina respeita as crianças. Por exemplo, uma das aulas que a gente assistiu um trechinho traz o capítulo 12 do Apocalipse Redentor do Cristo de Deus, né? Muita gente adulta, vivida, nunca teve coragem de abrir o Apocalipse. Mas o irmão Paiva nos ensinou que não há nenhum motivo para temê-lo. E ele sempre colocou as crianças para estudar a revelação de Jesus. Então, nós fazemos questão de manter essa tradição todos os dias, inclusive nas aulas de moral ecumênica. Essa é uma realidade frequente, e a naturalidade com que as crianças estudam, interpretam e levam a sério as profecias é maravilhosa. E a gente viu a importância da arte, gente. A arte com espiritualidade ecumênica, porque ela nos ajuda a expressar os nossos sentimentos, o que é uma coisa muito importante, inclusive na infância, saber reconhecer o que a gente sente e saber expressar isso, ter espaço para isso, se sentir ouvida, ouvido, se sentir vista, visto, né? E desenvolver os nossos talentos, né? Não só no sentido daqueles que já têm uma vocação, digamos, né, para as artes plásticas ou, nesse caso, para a música, como a gente ouviu agora há pouco, mas para todo mundo, não é? Porque isso traz leveza para nossa alma e nos ajuda a aprender por outros canais. Nem todo mundo aprende escrevendo, nem todo mundo aprende ouvindo, né? Então, fazer, criar, interagir é muito importante. E as aulas de moral ecumênica, elas são preparadas assim, com profundidade, são conteúdos para valer, que inclusive, como você lembrava, Juliana, servem não só às crianças, mas às famílias também. Sim. Eu aprendo muito aplicando a aula de moral ecumênica com o meu filho, o Benjamin Luiz, ele tem 5 anos de idade, ele é muito fã das aulas de moral ecumênica, já era presencialmente e agora a gente está vivendo essa experiência em casa, e é um aprendizado muito grande, né? E a gente vê essa didática, essa leveza, essa alegria, e todo sábado tem, viu, gente? Além da explicação bíblica, as atividades, então nós temos vídeos muito engraçados, né, que a família se diverte junto, e as atividades artísticas, que ajudam a gente a materializar e a guardar esse conteúdo de uma forma muito leve e muito profunda. E uma coisa que eu acho muito bonita, é que a gente eu vivo na minha casa e eu vejo as outras mães, os outros pais e avós e padrinhos contando, é que as crianças, durante a semana, repercutem coisas que aprenderam na AME. Então, porque a gente falou de tal coisa, né? Então, nos corrigem e se corrigem. Então, é isso mesmo. Foi isso que Jesus nos ensinou a viver, né? Esse conhecimento que nos leva a uma vida espiritualmente consciente, né? Justamente para a gente não cair na hipocrisia, que era o tema que a gente tratava mais cedo aqui no programa, né? Exatamente. Essa semana mesmo teve uma ouvinte nossa que destacava o seguinte, que a grande tarefa das mães é colocar Jesus na vida dos filhos. Até a irmã Celina Bertolin gostou bastante, né, dessa fala. E quando a gente coloca os nossos filhos, dá essa oportunidade, incentiva eles a participar das aulas de moral ecumênica, as AMEs, nós estamos colocando Jesus no caminho delas. Quem conta pra gente a importância desse espaço na religião divina, quem vai contar vai ser mãe e filha, né? A Auridiane Silva dos Santos, mãe do Soldadinho de Deus da LBV, Maria Cecília Silva Mota, de 7 aninhos.
Deus está presente. Aqui é a Saudade de Deus, Maria Cecília Silva Mota. Eu moro em Salvador, Bahia. E a aulinha de moral ecumênica me ensina a amar, perdoar, dividir. E lá a gente fala muito sobre Jesus. Por isso que todos os sábados eu assisto a aulinha. Minha filha é uma saudadinha de Deus que frequenta as aulas da AME de moral ecumênica. E depois que ela passou a frequentar, eu senti que ela melhorou em todos os aspectos. Por ela ser filha única, ela tinha aquela resistência de dividir os brinquedos, né? Quando chegava uma prima, um primo. E depois das aulinhas, ela passou a assimilar, a aprender o que era dividir. Fora que ela hoje sabe o que é o perdão, né? Lá eles falam de Deus e de Jesus, então isso é muito bom para o aprendizado dela, para o dia a dia, porque nós devemos sempre estar encaminhando nossos filhos para o bem. Então as aulas de moral ecumênica fazem 100% parte da vida da gente, principalmente da minha saudadinha de Deus, Maria Cecília Mota. Então isso foi muito bom para ela, né? Para a gente também, porque nós temos que estar dando a educação, mas com as aulas de moral ecumênica, ela aumenta a nossa responsabilidade, né? Elas ensinam lá e nós, pais, em casa. Então faz muita diferença na vida dela, muita mesmo. Com certeza. A gente pode perceber nas palavras da irmã Auridiane Silva dos Santos, mãe do Soldadinho de Deus, da LBV, a Maria Cecília Silva Mota, de 7 anos, que aprendeu a compartilhar, né, aquilo que tem os brinquedos. Isso é muito bom. São ensinamentos que servem realmente para o nosso dia a dia, que são bem práticos, irmã Paula Sueli, para as famílias participarem, incentivarem as crianças também. Fala para a gente o horário, como é que as pessoas podem se preparar. E vai ser antes da cruzada, inclusive, né? Acontece sempre antes da reunião da comunhão com Deus, esse momento. Isso mesmo. Inclusive, você que está nos assistindo pode mandar agora uma mensagem para o nosso WhatsApp, 99831-8195, código 11. Vou repetir, 99831-8195, código 11, para que você receba todas as semanas o material para fazer a aula de moral ecumênica aí na sua casa, em qualquer horário, mas a gente recomenda ali um pouquinho antes da cruzada da comunhão com Deus, porque às 16 horas e 45 minutos, nós, junto com a nossa família, junto com as nossas crianças, vivemos esse momento de grande integração espiritual. Então, preparando esse momento tão forte para as famílias, vamos cuidar das nossas crianças com as aulas de moral ecumênica. Muito bem. Outras informações, acesse religiãodedeus.org ou no WhatsApp 11 99831 8195. Eu já passo a palavra novamente para a irmã Paula Sueli para conduzir a nossa corrente ecumênica de oração. Vamos orar. Vamos nos lembrar de Jesus, do seu poder infinito, da sua misericórdia, que, como aprendemos com o irmão Paiva, é o que nos sustenta aqui na terra. Vamos mentalizar a união da nossa família, a paz no nosso lar, o entendimento. Vamos pedir a Ele que nos fortaleça espiritualmente para termos coragem de romper com os nossos erros, com os hábitos que nos prejudicam e as pessoas que nós amamos. E vamos mais uma vez afirmar o nosso compromisso com Cristo, de viver no nosso dia a dia as maravilhas espirituais que Ele nos revelou, que lhe custaram a vida. E Ele não se negou ao sacrifício de vir ao mundo e de nos ensinar o amor de Deus. Então vamos receber agora os benefícios desse amor celeste, orando juntos a prece do copo d'água, uma gravação histórica na voz do saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o irmão Alziro Zarur. Vamos falar com Deus.
paz de Deus esteja com todos e vamos falar com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos as dos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Neste copinho d'água, coloca, Senhor, o remédio perfeito de cada um de nós. E que estes doentes em quem vamos pensar, estejam eles onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor. Nós te agradecemos todas as bênçãos que a tua infinita caridade derrama permanentemente sobre a família legionária. Abençoa, Jesus, nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pátria de todas as pátrias, porque é a pátria do teu novo mandamento. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que te amam. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar, que o poder não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que a fama não pode dar, porque somente Deus pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus.
marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode essa marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? E assim estamos fortalecendo a nossa ligação, contato com Deus, tão importante em tempos difíceis, né, gente? Fizemos a prece do copo d'água, nessa gravação histórica na voz do saudoso proclamador da religião divina, o irmão Alziro Zarur, que incentiva todas as famílias, as pessoas a colocarem um copo com água para fluidificar. Desde a década de 1940, essa prática na religião divina, porque nós acreditamos que nesse copo, no seu e todos os demais no Brasil e no mundo, a água será fluidificada pela medicina divina. Aqui eu quero mandar um abraço para Rita Ribeiro, de São Paulo, porque o seu filho Bruno Costa Ribeiro, nesse momento, está na mesa de cirurgia. Ela agradece desde já pelas orações e o nosso desejo é que as mãos dos médicos estão conduzindo esse procedimento cirúrgico, que essas mãos sejam conduzidas pelas mãos do médico dos médicos, Jesus, tá bom, Rita? Um abraço para você, muita força, né? Saúde para todo mundo. E a gente agora vai tomar da água fluidificada, mentalizando todas as pessoas que nós queremos que esses fluidos cheguem também. Viva Jesus em nossos corações para sempre!